Olá, canceriano, canceriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma maior compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia do futuro ou acontecimentos futuros. No final desta leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Após a análise, eu irei trazer uma indicação de livro para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, canceriano, um presente para você, canceriana. Bem, na casa 1 nós temos o As de espadas. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o presente, nós temos o Ás de ouros. E na perspectiva de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do príncipe de paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o Ás de espadas, nós temos o 7 de espadas. Atrelado a essa energia, nós temos a carta do príncipe de copas. Gratidão. Sobre o Ás de ouros, nós temos a energia do 5 de paus. Atrelado a essa vibração, a essa energia, nós temos a carta do 9 de espadas. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o príncipe de paus, nós temos o 9 de copas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o 3 de paus. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho e de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o Ás de espadas, eu tenho a energia do coração. Sobre o Ás de ouros, eu tenho a energia dos jardins. E sobre o príncipe de espadas, o príncipe de paus, na casa 3, na energia de futuro, nós temos o sol. Gratidão. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente, ela será regida pelo Ás de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a energia da carta do coração, que traz o aspecto do amor incondicional. Então, há necessidade aqui de olhar para dentro, de olhar para você e de trazer aqui uma energia de expansão, porque nós temos a verdade, e a verdade como causa maior. E essa verdade pode estar atrelada à energia do masculino, que é representada aqui pelo príncipe de copas. Nós temos aqui os pensamentos e as concepções puras. Nós temos as ideias e os pensamentos ainda de forma abstrata. Não se prive em função dessa outra pessoa.
Traga a atenção para você. Olhe para dentro. Tudo que ele fala, externa e diz não é verdadeiro, não é sincero. E possa ser que esse masculino, que é representado pelo príncipe de copas, que é alguém do passado, ou alguém que você terminou uma relação constantemente, e aí você está abalada emocionalmente pela atitude e comportamento dessa pessoa. E aí nós temos a expressão da verdade, né? As críticas correlacionadas às outras pessoas para com esta relação, pedindo para que você foque em você, para que você dê respostas bem definidas a esta outra pessoa. Porque o Ás de Espadas é a justiça, né? E o juramento sendo feito e mantido. É o poder da palavra, as ideias iniciais, as inspirações intelectuais. O tarô pedindo aqui para você não olhar para fora, para você focar em você, focar no teu amor incondicional. Dá um tempo, né? É como se nosso campo mental aqui estivesse em conflito, né? Que é o desejo pela união e pelo reencontro para com esse amante ou este pretendente, ou pode ser esta pessoa te desejando, né? Há esse desejo desse masculino para contigo, então ele traz veste essa armadura radiante. O que é isso? A mentira, a falsidade, quando vai lidar, né, contigo. Então, é como se esperasse aqui com ansiedade essa conexão. E aí nós temos as mensagens, né, a energia do amor ou basicamente a energia do desejo, porque ele não é sincero, honesto, verdadeiro com o que diz. É melhor você buscar aqui, mergulhar na tua sabedoria espiritual. Mas as escolhas, né, será feita aqui por você. Atrelado a essa energia, nós temos o 7 de espadas. E o 7 de espadas traz aqui vamos dizer assim, uma energia de dissimulação, atrelada a este masculino e ao Ás de Espadas. É a dissimulação, uma decepção, como se você estivesse sendo manipulada por esta outra pessoa. Porque o 7 de Espadas é alguém que roubou ou que te traiu, né? E alguém que agiu nas sombras. E aí esta pessoa que foi desonesta, isso virá à tona e você vai ter que expor essa desonestidade dessa pessoa para contigo. Às vezes a gente precisa aqui usar de astúcia, né? Usar de persuasão para que a gente possa obter respostas desta pessoa. Nós temos aqui a astúcia, né, das sombras, mas que isso aqui virá à tona. O tarô está dizendo aqui que você deve centrar em você e trazer o foco principal no amor incondicional que há dentro do teu eu. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos a energia material. Como se o foco fosse naquilo que nós estamos plantando ou que plantamos no passado, para que nós possamos colher a partir de agora. Então, há necessidade de mergulhar nas questões de cunho material e financeira, porque nós temos aqui as oportunidades se abrindo a partir do campo espiritual. Há aqui o lado espiritual refletindo no nosso campo material, como se fosse aqui um começo, né, humilde para grandes planos. São as sementes sendo plantadas ou que fora plantada no passado para que a gente colha no futuro. Pode ser um projeto que você tem em mente, um investimento, enfim, há algo novo aqui que nós temos que expandir. Há aspectos também sobre o corpo, a saúde, as matérias brutas ainda não processadas, ganhando forma. Necessariamente, nós não teremos aqui o retorno material e financeiro que desejamos a curto prazo, mas a longo prazo há uma energia aqui que vai possibilitar o crescimento material e financeiro. Essa mudança interna, essa mudança que vem acontecendo conosco é uma energia que está atrelada à nossa alma, à nossa essência, porque nós temos aqui
o 5 de paus, uma angústia, uma oposição de ideias, um conflito, né? Aqui fazendo com que nós possamos crescer. É disputa, combate e competição correlacionada às questões materiais, ao ambiente de trabalho, para que a gente possa superar essa dificuldade, para que a gente possa se aprimorar. O 5 de paus sobre a energia do ás de paus, está dizendo aqui que nós iremos superar, e além de superar essa energia, nós iremos vencer essas outras pessoas, porque esse conflito aqui que já vem arrastando há algum tempo, está nos conduzindo a uma oportunidade de crescimento e de provação. Essa energia, essa vibração está correlacionada ao ambiente de trabalho, tá? De forma individual, isso não é para o coletivo. Então, alguns de vocês estão passando aqui por esse problema dentro do trabalho, mas são mudanças para que a gente possa se aprimorar, crescer, focar no novo, trazer expansão, né? Fora deste ambiente. Fora aqui da conexão com essas pessoas tóxicas, que não faz com que a gente eleve a nossa vibração. Então, deixa as preocupações de lado, né? Deixa esse pesadelo, esses terrores noturnos, solte a energia de medo, o universo vai colocar algo novo nas tuas mãos, deixe de preocupação, deixe aqui de questões ligadas à ansiedade, porque isso somatiza, traz problemas para dormir, e aí você foca sempre nesse sentimento de culpa, como se você sempre fosse culpado, culpada de alguma coisa. Solta, não precisa trazer essa preocupação e fazer aqui uma tempestade em copo d'água, porque a sua saúde pode ser que seja negativada ou afetada pela ansiedade. Coloque os pés no chão, vá a um parque, né? Se divirta, pense em outras questões que gradativamente as coisas elas irão se resolver. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Se não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. E se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Nós temos o Príncipe de Paus, é como se nós fôssemos aqui nos conectar a uma nova pessoa, a uma nova energia, se deixarmos essa pessoa do passado no passado e seguir em direção ao novo. É como se nós fôssemos lidar com uma pessoa impetuosa e perversa, de personalidade enérgica. Então, se for para aproveitar o dia, apenas aproveite o dia. É preciso também assumir riscos, né? É preciso também ir em busca de novas aventuras e se jogar nesse novo sem algo concreto, firme, né? É buscar também estímulos de cunho sexual e também buscar reconhecimento, porque nós temos o Sol trazendo muita luz, muito brilho sobre nós. Nós temos a energia da ostentação. Tá? Não tenha medo, se permita ao novo, se permita as novas aventuras. O tarô está dizendo aqui que nós devemos seguir as nossas paixões, tá certo? Então, vamos trazer essa energia, vamos trazer essa vibração de permitir ir em direção ao novo, sem nada concreto, sem compromisso armado. E amarrado, né, à necessidade aqui de trazer diversão, de trazer movimento e empolgação à vida, porque nós temos a luz e o brilho. Atrelada a essa energia, nós temos o 9 de copas, que traz aqui uma energia de expansão, né? Que é a energia da satisfação, muito ligado à energia do Príncipe de Paus, onde nós teremos aqui tudo de melhor que a vida possa nos oferecer. E isso será aqui uma abertura através do campo dos amigos. Há uma saciedade emocional, os nossos desejos sendo realizados, os amigos abrindo portas, mas que nós precisamos aqui compartilhar essa energia, essa vibração com as outras pessoas, né? Porque nós temos os risos,
a folia, a necessidade de vibrar, a alegria que há entre nós, porque aqui é o prazer, é a soma, como se nós estivéssemos aqui cercados de amigos, de boa sorte e de bênção. Então há a vibração aqui de abertura, de novas conexões, atrelada à energia dos amigos. Nós temos o 3 de paus, pedindo aqui para que a gente foque além de onde nos encontramos, pensar adiante, fazer planos para o futuro, né? Há aqui trabalhos também na perspectiva de futuro, por conta própria, dando lucro, onde a gente precisa apenas ter uma importante visão, pensar grande. O 3 de paus é a energia de liderança, e de liderança atrelada principalmente à energia aqui do trabalho, mas que a gente precisa sair dessa zona de conforto e impulsionar os nossos desejos, as nossas metas e intenções e fazer o movimento para que as coisas cheguem até as nossas mãos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim faça, através, do salmo que irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada à energia, à vibração deste anjo, desse arcanjo. Nemamiá, arcanjo de número 57, irá reger esta leitura. O salmo é o salmo de número 113 e a mensagem diz assim: você é dotado de muita coragem. Enfrente seus problemas com paciência, firmeza e determinação. Invoque este anjo para protegê-lo do mal e das pessoas que não cercam, que não merecem e que te cercam, e que não merece, volto a repetir, a sua ajuda, mas que está aqui à sua volta. Este anjo, ele ajuda pessoas a se libertar dos vícios. Nemamiá, arcanjo de número 57, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 113. Como indicação de leitura, eu trago o livro Os Upanishads, a essência de seus ensinamentos, do Osho, o Shri Rajneesh, conhecido como o Osho. Os Upanishads, na sua essência, é um texto muito antigo, tem mais de 5.000 anos de história, e aqui o Osho faz uma releitura desse texto, trazendo aqui uma energia de expansão. Ele diz assim: expansão no sentido da gente voltar para dentro e nos conectar à essência divina. A palavra Upanishad significa ensinamento esotérico, ensinamento oculto, ensinamento secreto. O Upanishad é o caminho secreto, a chave secreta, o esotérico, o culto, o desconhecido. Upanishads quer dizer mistério. Decidi falar sobre os Upanishads porque, para mim, eles representam uma das mais puras essências do absoluto, se é que o absoluto pode ser expresso. Realmente parece difícil, ou mesmo impossível, transmitir pela mente o que é conhecido além da mente. Em certa medida, é absolutamente impossível dizer algo a respeito daquilo que sentimos quando estamos no mais profundo dos silêncios. Quando as palavras não existem dentro de nós, quando a verbalização cessa completamente, quando o intelecto já não funciona e quando a mente se ausenta, deixando de memorizar, então acontece. Vivemos a experiência. E quando a mente retorna, quando a memória volta a funcionar, quando o intelecto toma posse de nós novamente, a experiência desaparece. Já não está ali. Só restam seus ecos, suas vibrações. Só eles podem ser capturados. Sua mente pode expressá-los. E ele diz assim: este mundo é transitório. Quem nele nasceu vive um sonho. E a nossa função aqui nesse plano é despertar. Ele diz assim:
Quem nele nasceu vive um sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como a corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade última, que possui milhares de nomes diferentes, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho. A prática, a meditação, a conexão com o nosso coração, a expansão de amor incondicional faz com que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Mas muitos de nós somos medrosos. E quando a gente se aproxima, a gente percebe que está se dissolvendo. E quando percebemos que estamos dissolvendo, a gente freia, a gente não permite saltar, nos conectar a essa energia vibrante do amor incondicional. Então, o Osho, o Sri Rajnan Rajneesh diz assim: os Upanishads são muito simples, falam coloquialmente, não são filosofias, não são religião, não se ocupam de conceitos teóricos, doutrinas, ocupam-se de uma verdade vivida, o que ela é e como pode ser vivenciada. Você não pode refletir sobre ela, filosofar a respeito dela, pode apenas entrar nela e deixar que ela entre em você, sem medo, se dissolvendo no amor e na luz. Então, eu trago aqui como recomendação de leitura para você os Upanishads, a essência dos seus ensinamentos, a partir da visão do Osho, da releitura, do Osho sobre esses textos sagrados que existem aí há mais de 5.000 anos. Bem, o Osho me ajudou muito no meu despertar. Acho que o primeiro livro que eu li do Sri Rajnan foi Semente de Mostarda, e esse livro foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma amiga que me apresentou o texto e eu fiquei encantado e queria beber mais e mais e mais nesta fonte. Se você já leu, deixa aqui nos comentários para que a gente possa incentivar mais pessoas a lerem. Se você tem o interesse de ler, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para acesso ao livro. É só clicar no link, ele vai direto à Amazon, para adquirir o livro, bem como o tarô de Waite que eu utilizo nessa leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Beijo em seu coração. Namastê. Até breve.